Eu sei que tô meio atrasado pra falar sobre isso, mas eu queria falar de qualquer jeito. E no fim, eu queria dar meus pontos sobre isso. Eu sou um cara que já falou um pouco de FNAF sobre aqui nesse canal. Eu já falei sobre como eu odiava o ponto principal dele, que é da jumpscare em player, e como eu achava isso ridículo. Assim como eu também já falei sobre como o terror em FNAF é uma parada até que bem legal e é bem feito. E no fim, eu gosto de FNAF. E é por isso que quando saiu o FNAF Security Breach, eles deram toda essa ideia nova de você poder andar por aí. Eu pensei que, ok, isso aqui pode dar muito bom, assim como também pode dar muito ruim. E o resultado eu acho que você já sabe. E depois de eu ter visto bastante conteúdo sobre FNAF e sobre esse FNAF novo em específico, e depois de ter jogado um pouco o jogo, eu acho que o ponto que mais grita pra mim na minha mente depois de olhar pra esse jogo é um ponto que eu quero levantar a discussão hoje pra ver se vocês concordam comigo ou não. Então, vamos lá. A gente começa o jogo numa nova Fazbear, só que essa é a Fazbear Pizzaplex, se eu não me engano. A gente sai de dentro do Fredão, o personagem mais ou menos principal daqui, porque aparentemente a gente tinha se escondido dentro dele por conta de estar fugindo de uma segurança. O nome dessa guarda é Vanessa. Nosso objetivo aqui é poder fugir da Pizzaplex, só que a gente não pode fazer isso com a ajuda da segurança, porque ela não quer ajudar a gente, segundo o personagem principal. E é por isso que o Fred se oferece pra salvar a gente, só que primeiro a gente precisa libertar ele, e com isso ele manda a gente pra uns dutos. Subindo no duto e andando um pouco, a gente cai na primeira área aberta do jogo, e aqui onde divide um pouco de opiniões. Por mais que eu acho da hora toda essa estética de fliperama e toda essa estética abertona e muito vazia, eu achei um pouquinho estranho no começo, mas depois, com o pensar que isso aqui pode parecer um espaço liminal, eu decidi deixar isso quieto. Andando por ali até a gente entrar na porta da frente, que seria o suficiente pra gente poder abrir a porta pro Fred, a gente tá de frente com alguns dos outros animatronics, incluindo alguns que parece que não estão muito bem. Chegando na porta da frente, obviamente, ela tá fechada, até porque é um jogo de terror, esse tipo de coisa acontece. E depois que a gente abre essa porta e libera o Fred, a gente tem a noção de que ele é praticamente um companion nosso nessa jornada. O que é uma parada que poderia ter dado muito certo, mas na minha opinião, eu achei meio estranho. E eu quero tirar só um ponto aqui pra falar o quanto que o menu desse jogo é feio, pelo amor de Deus, que bagulho. É meio difícil de categorizar esse jogo como um jogo de terror, é claro que ele deve ter assustado alguma coisa, mas existe uma grande diferença entre você botar medo em alguém e assustar ela através de jumpscare. E se você parar pra pensar o porquê que eu falei tão bem dos primeiros FNAFs e porquê que eu acho que eles são tão bons, é justamente porque eles têm todo esse trabalho de ambientar você numa sala meio abandonada, onde você é a única pessoa ali que tá realmente viva e que você tem companhia. Só que essa companhia quer te matar e às vezes ela não é uma só, talvez duas, três, quatro, você não sabe de onde que pode sair mais uma. E essa tática foi a tática que eles usaram por quase, sei lá, 6 FNAFs diferentes, até a gente chegar nesse onde a mesma coisa de novo e de novo simplesmente não dá mais tanto medo. O Five Nights at Freddy's Help Wanted no VR, por mais que tenha sido mais um FNAF depois de, sei lá, 700 FNAFs com essa mesma proposta, ele é uma experiência refrescante justamente por ele ser em VR. E pelo Security Breach ter essa nova ideia de você poder sair andando por aí, eu pensei que seria a mesma coisa, mas simplesmente não é. Uma coisa que tirou o medo desse jogo muito, pelo menos pra mim e na minha opinião, é você ter muito contato com o próprio Freddy. Animatronics sempre foram aquelas figuras misteriosas e humanoides que sempre te deixavam num estado de medo e confusão ao mesmo tempo. Aquelas coisas pareciam humanas em vestido de animais, mas eles não comunicavam com você. E é isso que dava medo nesses jogos. O fato de que você não olhava pra aquilo e não parecia seu inimigo, mas ele era seu inimigo. E agora com o Fred bobalhão andando junto com você e fazendo merda junto com você meio que cria um vínculo com ele e isso tira um pouco do medo do jogo. Pelo menos pra mim. E com o passar do tempo você vai perceber o quanto que a presença de um animatronic como um companheiro de você meio que é um dos maiores problemas nesse jogo. Porque a existência desse bicho ali simplesmente quebra o jogo por completo. Eu vou dedicar um pequeno tempinho pra falar sobre os problemas desse jogo, porque é uma parada que simplesmente impacta muito. Grande parte do porquê eu não senti medo nesse jogo vem desse tipo de problema e eu acho por isso vale a pena falar sobre o quanto que esse jogo parece que simplesmente não foi testado. Dentro do jogo você tem essa mecânica de você entrar e sair do Freddy para você poder controlar ele. E aí que tá. Isso é a coisa mais perigosa desse jogo. Se você ao invés de só entrar nele, você pular e entrar no Freddy, o jogo inteiro simplesmente quebra por completo. E quando eu digo isso, eu quero dizer que o jogo inteiro descarrega. Você começa a entrar em um void eterno atravessando todo tipo de parede possível, porque simplesmente tudo que tava ali descarregou e você pode andar. Chega até a ser cômico quanto que uma parada tão simples quanto pular e apertar um botão pode causar um dano tão grande para um jogo. Mas isso não é nem o começo. Se você acompanha a comunidade de speedruns de jogos e a speedrun desse jogo em específico, você vai ver o quanto de coisa simples está simplesmente quebrada e quanto que tem gente batendo tempos absurdos em um jogo de 3, 4 horas. Isso nos primeiros dias que o jogo foi lançado. Lugares que tem paredes invisíveis simplesmente não tendo paredes invisíveis. Áreas que não era suposta você poder entrar justamente porque você precisava de algum passe de acesso sendo abertas pelo próprio Freddy, porque dentro do jogo tem esse negócio dos animatronics poderem abrir portas fechadas para chegar em você mais rápido. E a linha de código que permite isso tá no
no Fred também, porque a inteligência artificial é praticamente copiada e colada. Eles simplesmente esqueceram de remover. E a cereja em cima do bolo, o que mais fere toda a integridade do jogo, o simples fato de que se você subir em um lugar alto, tipo uma mesa ou uma bancada, a inteligência artificial dos animatronics quebra e eles não conseguem te pegar. A explicação disso é que os animatronics só conseguem te ver se você estiver pisando no chão. Então se você subir em qualquer coisa, eles param de te ver. E isso chega até a ser meio triste. Por se tratar de uma empresa indie, eu duvido realmente que eles deixaram esse tipo de coisa assim só pra eles poderem farmar dinheiro ou esse tipo de coisa. Eu acho que eles não tiveram tempo e o que eles queriam era muito ambicioso pelo tempo que eles tinham pra entregar. Mas fora isso, uma coisa que eu tenho pensado bastante sobre a franquia de FNAF, sobre o que acontece nesse meio, e que eu acho que é um pensamento que todo mundo que jogou esse jogo meio que teve até certo ponto, é que não chega, não? Quando eu fiz o meu vídeo sobre FNAF e os pontos que eu achava interessante da franquia que o jogo fazia, uma grande faca de dois gumes sempre foi a história dele. A história do FNAF sempre proporcionou a visibilidade dele porque foi Five Nights at Freddy's que popularizou as teorias na internet. Mas ao mesmo tempo, essa mesma história é nítido de você ver, parece que é só coisa criada em cima de coisa, sem ter uma história inteira completa antes. Porque caso você não saiba, geralmente quando alguém vai fazer uma obra, seja um livro, um filme, uma série, a história inteira é escrita antes de você poder fazer. Porque senão um monte de coisa que é adicionada depois e que só não faz muito sentido começa a aparecer. E lá vai alerta de spoiler, caso você não queira saber de uma parte importante desse jogo. Como um dos vilões da franquia que morreu no terceiro jogo simplesmente volta nesse, como se ele tivesse reencarnado. Esse tipo de coisa sem explicação e a adição de coisas que não tem a mínima explicação, seja no cenário ou no jogo inteiro, pra mim só parece um jeito meio preguiçoso de você criar uma história e jogar o que não dá pra explicar pro mar de teorias tentarem resolver o que não tem como resolver. Ou eu posso estar errado também. Só que essa questão do vilão principal não é só com ele que acontece. Parece que quanto mais esse jogo cresce em número e por mais coisa legal que é adicionada e que aparece, como por exemplo os animatronics desse novo jogo, só amontoa na bagunça de coisas sem explicação e sem um devido fim que é a história desse jogo. Dentro desse jogo mesmo a gente tem uns 3 ou 4 personagens novos que ninguém tem a menor ideia ou noção do que eles fazem, da onde eles vieram, quem que eles são. Inclusive estão até teorizando agora sobre isso. E até uns que são muito bonitos, mas nesse ponto a barra do que tá acontecendo na história de FNAF tá tão grande e tem tanta coisa remendada, eu não duvido que simplesmente vai ter uma coisa de ressurreição ou qualquer outro desses clichês preguiçosos pra explicar esse tipo de furo. E isso é até meio triste quando a gente vai falar de FNAF, porque eu gosto muito desse jogo e eu não tenho dúvidas que a existência dele marcou uma curva muito importante, seja na internet ou no gênero de jogos de terror. Mas nesse ponto, depois de tudo que aconteceu, eu acho que ou os caras só querem tentar inventar o máximo de coisa pra terminar de ferrar e amontoar essa história pra conseguir o máximo de dinheiro possível, ou eles prolongaram tanto a existência dele que só virou uma bagunça completa. O que eu acho é que, como toda obra, ele precisa de um fim. E ou eles fecham o FNAF de uma vez e transformam essa história numa história completa, ou eles vão acabar manchando mais e mais a história do jogo no fim. Porque isso, infelizmente, não é uma opinião, isso é um fato. Todo filme, todo jogo, toda série que se prolonga demais fica ruim. Não tem exceção. E eu não quero que isso aconteça com o FNAF. Eu sei que não vai mudar muita coisa eu falar esse tipo de coisa, mas é meio injusto pra uma franquia tão importante pra internet em si ter um fim tão ruim como ter uma história que ficou muito bagunçada. Porque ela só se criou por causa da história. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E eu acho que eu te vejo outro dia.